Vamos falar hoje sobre síndrome do impostor, algo que eu acredito que a maioria dos desenvolvedores tem em algum momento da sua carreira, tá? Isso já aconteceu comigo também. Ainda acontece de certa maneira ou outra. Eu vou te contar sobre a minha experiência com síndrome do impostor, como que eu fiz para isso ser reduzido, né, para isso ficar controlado em certa maneira, em certo aspecto. E também vamos falar sobre a ciência do negócio, né? O que os estudos científicos apontam que são maneiras de se coibir síndrome do impostor. Antes disso, eu vou te falar sobre quem está patrocinando esse vídeo, que é a HiGlobe. Se você é um desenvolvedor que trabalha PJ e recebe em dólares, você deveria estar usando a HiGlobe, na minha opinião, tá? A HiGlobe é a melhor solução para trazer os seus dólares de fora para sua conta PJ no Brasil, né? Sua conta bancária em reais. Eles são extremamente rápidos, têm uma usabilidade muito boa e muito simples de se utilizar. O custo que você vai ter para trazer esses dólares de fora para o Brasil é de 0,3%. O que isso significa, né? Significa que se você trouxer 10 mil dólares para reais, né? Quanto que tá a cotação aqui na HiGlobe? Nota, essa aqui é minha conta da HiGlobe de verdade, tá? Eu realmente uso a HiGlobe. Cotação aqui tá em 5,43, tá? Essa é a cotação oficial. Isso aqui viraria tipo 54.300 reais mais ou menos. E você vai pagar apenas $30 de taxa nessa transação. $30 de custo efetivo total, né? Não incide nenhum imposto sobre isso, não incide IOF, não incide absolutamente nada, tá tudo incluído aqui já nessa taxa. Esse saque da HiGlobe é via Pix, então é muito rápido. Além disso, você pode querer não converter todos esses 10 mil dólares e, por exemplo, gastar esse dinheiro através aqui, né, dos cartões da HiGlobe. Você pode clicar aqui e pegar um cartão pré-pago, por exemplo, em dólares, e aí você nem precisa trazer esse dinheiro pro Brasil se você não quiser. Além disso, né, aqui no dashboard mostra aqui, por exemplo, esse númerozinho aqui, ó, $51, que é o quanto eu já ganhei de HiGlobe Earn, que, né, se você habilitar, você pode deixar o seu saldo rendendo aqui. Isso é bem legal, já me rendeu $50 em poucos meses, e eu nem deixo muito dinheiro aqui, tá? Eu só deixo entre um mês e outro, porque pra mim é mais interessante sacar o dinheiro no primeiro dia do mês. Então, novamente, se você é um dev que recebe em dólar, vem para a HiGlobe, clica no link na descrição, usa o cupom Augusto20 que você ainda vai ganhar um bônus, esses 0,3 aqui de taxa, né, vai ficar mais barato ainda com esse bônus. Nos 3 primeiros meses você vai ter 20% de desconto nessa taxa aqui, tá? Mas sério, vai ficar menos que $30 para 10 mil dólares, sabe? É nada. Enfim, a HiGlobe é a parceira mais antiga aqui do canal. Eu utilizo o serviço deles todos os meses faz um ano, talvez. Então clica no link na descrição, vem para a HiGlobe. É a melhor forma de trazer os seus dólares dos Estados Unidos para o Brasil. Bom, falando sobre síndrome de impostor, a gente precisa primeiro definir o que é síndrome de impostor, né? Eu vou estar ao longo do vídeo referenciando alguns artigos, tá? Esse daqui é um deles e a gente vai usar essa definição aqui para a definição de síndrome de impostor. Síndrome de impostor é a experiência injustificada de que você é uma fraude intelectual ou profissional, que vem geralmente acompanhada de um medo de performar mal, de performar abaixo do que é esperado, e um medo de ser exposto como tal fraude, né? É importante a gente salientar aqui a palavra injustificada, né? Um medo não justificado, um medo infundado, um medo que não tem base na realidade. Síndrome de impostor geralmente acontece com pessoas que conquistaram algo, principalmente se esse algo for impressionante, tá? Por exemplo, se você é um desenvolvedor júnior com 10 anos de experiência, vai ser pouco provável que você tenha síndrome de impostor, porque, afinal de contas, você não acha que você tem qualificações a menos do que o que você recebe, sabe? Você acha que você possivelmente tem qualificações a mais. Agora, se você é um sênior com 2 anos de experiência, mesmo que a empresa esteja te pagando como sênior, você esteja contratado como sênior, você esteja entregando como sênior, é plausível que você sinta uma síndrome de impostor, porque você sente que não está no lugar adequado. Mesmo que isso seja perfeitamente, né, injustificado e implausível. Síndrome de impostor é também mais prevalente em grupos pouco representados. Por exemplo, mulheres na tecnologia tendem a ter mais síndrome de impostor porque é um grupo que tem menos representatividade. Pessoas que vêm de periferia, né, e obtêm algum certo sucesso, elas vão se encontrar num novo meio em que poucas outras pessoas têm um background parecido com o delas, né? E por ter esse histórico radicalmente diferente, às vezes elas sentem que não pertencem ali, o que ajuda a contribuir para a síndrome de impostor. Enfim, geralmente, mas assim, não é uma regra, tá? Qualquer pessoa pode sentir síndrome de impostor. Mas geralmente é em grupos menos representados, geralmente é algo mais comum em minorias. Como mais comum, né? Eu vi um estudo, se eu conseguir eu vou linkar todos esses estudos na descrição, tá? Que, por exemplo, mulheres costumam, em tecnologia, 60% delas chegam a sentir síndrome de impostor em algum momento, contra 40% em homens, certo? Então a gente contrasta um pouco aqui. Que é comum, mas não é tão mais comum assim, sabe? Todos os grupos sentem bastante isso. A doutora Valerie Young, expert nisso, vai nos dar 5 arquétipos de pessoas que sentem síndrome de impostor. Esses 5 são o perfeccionista, que é a pessoa que vai se sentir como uma impostora, a não ser que esteja tudo absolutamente perfeito, né? Essa pessoa consegue ver a perfeição, a quase perfeição no trabalho das outras pessoas, né? Porque ela não tá tão próxima para ver as falhas, mas no próprio trabalho dela, ela espera a perfeição e por isso ela acaba sempre se sentindo como uma pessoa impostora. O expert
expert, que acredita que ele deveria ser um expert em absolutamente tudo, sente que se não masterizar absolutamente todas as coisas, essa pessoa é uma impostora, certo? Então, se eu sou um desenvolvedor back-end que não consegue, sei lá, resolver um problema super obscuro do garbage collector em Java, logo eu sou uma fraude. O gênio natural, né, a pessoa que era muito inteligente quando criança, quando adolescente, enfim, na escola teve muita facilidade, acredita que deveria continuar tendo essa facilidade e fazer tudo com maestria, né? Essa pessoa não tolera ser ruim em algo. Essa pessoa sente que é uma impostora porque ela não consegue progredir numa velocidade sobrenatural e obter conhecimento quase que de imediato. A gente tem o solo, que é a pessoa que acredita que deveria conseguir aprender tudo sozinha e que se essa pessoa obteve ajuda, obteve mentoria, obteve, sei lá, cursos ou professores ou mentores ou ajuda de alguma maneira, essa pessoa é uma fraude porque ela deveria ter conseguido tudo sozinha. Se ela obteve qualquer maneira de ajuda, ela acredita que ela é uma fraude. E a super pessoa que acredita que você precisa ter o máximo de conquistas possível para não ser um impostor, né? É uma pessoa que tem expectativas absolutamente sobrenaturais sobre o que ela deveria conseguir conquistar ou não. Você possivelmente se identifica com algum desses arquétipos aqui. Eu, nos momentos que eu me senti mais impostor, tava perfeitamente alinhado com esses dois aqui, ó. Mas agora, como que a gente pode identificar que a gente tá de fato sofrendo isso, né? Quais são características? Como que a gente pode diferenciar uma simples insegurança de algo que, de fato, é síndrome de impostor? Se você sofre muito por causa de pequenos erros no seu trabalho, né? Se você se martiriza muito, se você se cobra muito por qualquer pequeno erro e isso te faz sentir como um impostor, é um sinal. Se você atribui muito do seu sucesso à sorte ou outros fatores, né, estar no lugar certo na hora certa, e pouco do seu sucesso às suas habilidades, ao seu trabalho de fato, à sua dedicação, isso pode ser um sinal. Se você é muito sensível a todo e qualquer tipo de crítica, né, mesmo críticas construtivas, esse aqui é o grande, ó. Se você sente que vai ser desmascarado, que em algum momento vai chegar uma review de performance e vão perceber que a sua performance é horrível e o seu código era horrível, isso aí vai te levar para uma demissão e você nunca mais vai conseguir um emprego na área. Isso claro, é sintoma claríssimo de síndrome de impostor. A gente vai ter também como outros fatores aqui que podem aparecer, tá? A incapacidade de quantificar a sua real habilidade, né? Às vezes você tá de fato trabalhando ali, contribuindo como se fosse um sênior, mas você imagina que a sua habilidade é muito abaixo daquilo que ela realmente é, porque você não consegue metrificar isso de nenhuma maneira adequada, certo? Tá tudo dentro da sua cabeça de quão bom você acha que um sênior deveria ser e quão bom você acha que você é, mas você não tem nenhuma métrica, você não tem nenhum número, você não tem nenhum dado real. Isso que pode cair em algo que as pessoas acabam se auto-sabotando também, né? Quando elas se sentem impostoras. Tem um fator que tem aumentado muito a síndrome de impostor, tá? Que é as redes sociais. A gente tem esse estudo aqui em específico sobre o LinkedIn. E o problema das redes sociais é o seguinte, né? Você aí tá se comparando com os melhores outliers que tem na área e possivelmente alguns deles estão até mentindo sobre as conquistas deles, né? Então, né, se você pegar, imagina aqui uma barra de conquistas na carreira, né? A gente pode imaginar que nessa ponta aqui, a gente tem as pessoas que conquistaram muito pouco, que não conquistaram quase nada, que, enfim... Vamos colocar em tempo de experiência, tá? Tem 0 anos de experiência e nenhum emprego. Nunca tiveram nenhum emprego na vida, tá? Nessa outra ponta, a gente tem alguém com 20 anos de experiência, que trabalha no Google, por exemplo. Só pra dar um nome de uma empresa grande, assim, impressionante. Quem faz mais sucesso nas redes sociais, quem tem mais seguidores, é provavelmente essa pessoa aqui. Aí você compara o seu conhecimento de alguém que, de repente, tá aqui, ó, que é júnior, que começou faz pouco tempo, que tá estudando faz 5 anos, que tá estudando faz 10 anos, que tá estudando faz 15 anos, de repente. Você tá se comparando com essa pessoa aqui, que é um completo outlier, que provavelmente tem uma inteligência fora da média, que provavelmente teve condições de aprendizado ali também acima da média, teve oportunidades acima da média, enfim. E você não tá se comparando com todas as outras pessoas, né, que estão de fato num nível similar ao seu. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do meu caso então, e do que eu pensava um pouco sobre síndrome de impostor antes de eu fazer essa pesquisa que eu fiz, e eu vou detalhar pra vocês, né, 7, 8 dicas aqui pra vencer síndrome de impostor baseado em estudos de verdade. Mas o meu caso é o caso básico, eu imagino, o caso que todo mundo tem, que é que, cara, eu acho que a nossa área é uma área que a gente lida com algo meio esotérico, a gente não entende necessariamente por que as coisas funcionam às vezes e por que elas dão errado às vezes, parece que é por motivos aleatórios, é porque, pô, cara, a área da computação tem inúmeras coisas, você não consegue saber de tudo, certo? Se dá um erro bizarro de... vamos supor aqui, você tá lá escrevendo seu código e dá um segfault. Você não tem obrigação necessariamente de saber o que é isso. Se dá um erro de network aleatório, você também necessariamente não tem obrigação de saber o que é isso. Tipo, na nossa área eu acho que é muito prevalente porque ela pode jogar coisas na sua cabeça que, certo, pode jogar erros em cima de você que você nem sabia que sequer poderiam acontecer. E isso faz com que você se sinta um impostor, né?
eu queria muito bem te falar aqui que tem uma história bonitinha, assim, que eu passei por uma jornada do herói aqui, eu tive um aprendizado legal que me ensinou a vencer a síndrome de impostor, mas não foi muito bem isso que aconteceu comigo, tá? Não é assim simples. O fato é que a maioria das pessoas na área tem, em certo aspecto, síndrome de impostor, a gente consegue referenciar isso na literatura, nos estudos, e pessoas, né, que conquistam algo tendem a ter mais síndrome de impostor. Eu tive mais síndrome de impostor em cargos novos, né, quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar para fora do Brasil, que eu tinha na minha cabeça que eu precisava ser um desenvolvedor muito fora da curva para conseguir aquilo, né, e que era só questão de tempo até eu ser desmascarado e ter que voltar a trabalhar numa empresa brasileira, ou então quando eu comecei a trabalhar como dev sênior de fato, né, que eu não necessariamente era adequado para aquele cargo na minha cabeça, porque eu não conseguia resolver absolutamente todos os problemas que existem na face da Terra. Mas o que começou a me ajudar foram algumas coisas. A primeira é que eu comecei a ver desenvolvedores horríveis, com muita confiança na habilidade deles. E se você vê, né, me parece o seguinte, né, se a gente imaginar uma curva aqui de habilidade, né, uma bell curve aqui, imagina, né, você vai ver que tanto as pessoas absolutamente horríveis aqui, que estão muito abaixo da média, têm uma percepção de que elas são excepcionais, quanto as pessoas que de fato são excepcionais, né, também têm essa confiança, e é uma confiança devida, não é uma confiança indevida, de que elas são muito boas. Então a minha conclusão, né, foi que, pô, se quem é muito ruim se sente perfeitamente seguro do que tá fazendo, e quem é muito bom, né, quando tá fazendo uma tarefa trivial, também se sente perfeitamente seguro do que tá fazendo, geralmente, eu tô redondamente aqui, né, eu tô redondamente na média. Esse foi o meu pensamento, né? E entender isso, entender que muita gente sofre também de síndrome de impostor, me ajudou a ter menos síndrome de impostor. Agora, o que mais me ajudou de fato foi um conceito de construir provas. O que é síndrome de impostor, né? É você acreditar que você ocupa um espaço que você não tem qualificações para ocupar. Então, bom, muito bem. Quais são as qualificações para ocupar aquele espaço, né? O que eu deveria conseguir fazer se eu for, por exemplo, um desenvolvedor júnior? É esperado que eu consiga subir sei lá, resolver um bug aleatório, um bug não muito complicado, um bug de, vamos lá, um erro de off by one. Caiu essa task aqui no meu colo, né? Tem um erro aqui de array out of bounds exception. É esperado que eu consiga resolver isso como júnior? Acredito que possivelmente sim. Sem ajuda nenhuma? Não, talvez com ajuda, né? Talvez é esperado que eu consiga resolver com uma pequena ajuda ali de alguém, um direcionamento de alguém. Então, ok, eu resolvi esse erro, eu executei o trabalho de um desenvolvedor júnior. Legal, o que mais que é esperado que eu saiba fazer? É esperado que eu saiba fazer um CRUDzinho na minha linguagem, vamos colocar aqui, que era Python na época? É mais ou menos esperado, tá? É esperado que fique mais ou menos funcional, tá? Que não seja excelente, mas que eu consiga fazer algo. Sim, é razoavelmente esperado. Então, ok, eu faço isso, eu catalogo isso, né? E todas as conquistas, todas as coisas que eu vou fazendo, certo? Eu vou catalogando como se fosse evidências de que eu realmente consigo fazer algo, tá? Você vai construir isso através de projetos pessoais, através de estudos, através de anotações, certo? Anotações dos seus estudos no Notion, no Obsidian, no GitHub, onde quer que você anota os seus estudos na área. Você vai construindo a quantidade de coisas que você sabe fazer, a quantidade de coisas que você já aprendeu, que você tem de aprendizado, que você tem de bagagem, e isso daqui passa a se tornar, né, uma prova quase que irrefutável de que você, de fato, não é um impostor, né? Eu acho que isso até me ajudou no caso aqui do canal no YouTube, né? Que se você olhar, tem 200 vídeos aqui no canal de eu explicando conceitos de computação. São 200 pedaços de prova de que eu não sou de fato um impostor na área, entendeu? E pra mim, o que foi ajudando ao longo do tempo foi isso daqui, tá? Foi, né, entender as soluções, anotar como que eu solucionei as coisas e manter um certo leque, um certo histórico de problemas que eu já solucionei. Pode ser no meu currículo de repente, pode ser no GitHub através de projetos, através de issues, através de qualquer coisa. Pode ser anotações de estudos. Quando você vai construindo, quando você vai provando que você de fato merece aquele lugar que você ocupa, de modo que o seu cérebro não consegue te descredibilizar, né? Porque você tem um monte de evidência na sua frente. Isso aqui, de fato, ajuda. Agora, o meu caso não necessariamente é o seu caso, né? E foi um acaso que isso aqui deu certo pra mim. Poderia não ter dado certo. Vamos falar um pouco sobre a ciência, tá? Trazer aqui as dicas da ciência pra vencer a síndrome de impostor. E aqui a gente vai uma por uma com bastante calma, tentando elucidar tudo que eu pesquisei sobre o assunto e que eu entendi sobre o assunto, e puxando alguns artigos científicos também. A primeira dica que a gente vai ter aqui é de conversar com pares e elucidar também essas questões com seus pares. O que são pares, né? São pessoas que estão numa situação parecida com você. E as pessoas nunca conversam sobre as falhas delas, tá? Geralmente você só vê as coisas que funcionaram numa pessoa e você não vê os erros, certo? No meu canal no YouTube, aqui você vê eu fazendo as coisas quando elas dão certo. Quando um vídeo dá errado, ele não vira um vídeo. Quando um projeto não ficou legal, não ficou interessante, não mostrou aquilo que eu queria mostrar, certo? Ele morre. Então, né, geralmente quando você tá assistindo um vídeo meu, você tá vendo, você não vê a parte que eu tô estudando, a parte que eu tô preparando, a parte que eu tô aprendendo, você vê a parte que eu entrego pronto. Ao conversar com pares, ao conversar com pessoas que estão em situação similar a você, certo? Compartilhar os desafios, compartilhar as frustrações,
as dificuldades, você começa a entender que muitas pessoas estão passando pelo aquilo que você também está passando, certo? Que se você é um Dev Júnior e acha que você não merecia ser um Dev Júnior, muitas pessoas estão na mesma situação que você, né? E cara, assim, sinceramente, se você tem uma insegurança com relação ao seu cargo numa empresa, se a empresa não tá te puxando a orelha todo dia, é porque você não é um impostor, tá? É porque ela tá satisfeita com o seu trabalho. Isso aqui, né, apareceu neste aqui, ó, Small Group Discussion Session on Imposter Syndrome. Então, principalmente se você conseguir conversar com os próprios pares sobre síndrome de impostor, isso é algo que a literatura demonstra que de fato ajuda. Certo? Pô, entender que todo mundo passa por isso, é extremamente comum. A segunda dica aqui, e é até um dos motivos que fez eu trazer esse vídeo, é que entender sobre a síndrome de impostor ajuda a gente a vencer ela. Esse aqui tá um pouco nesse estudo aqui, tá? Tem mais alguns estudos que também falam sobre isso, sobre pessoas que atendem a workshops em que elas entendem como que síndrome do impostor funciona e algumas técnicas para vencer síndrome do impostor, certo? A participação nesses workshops diminui consideravelmente o quanto as pessoas se sentem impostoras. Então, né, você entender que outras pessoas passam por isso, que seus pares passam por isso, você entender isso que eu tô te trazendo nesse vídeo, é pra ajudar você a se sentir um pouco melhor, certo? E tem muito mais coisas também que os pesquisadores trouxeram nesses workshops, né, que eu quero trazer um pouco aqui pra vocês também, que a gente pode trabalhar, por exemplo, na nossa definição de sucesso. Que se eu definir sucesso como, por exemplo, não cometer nenhum erro, eu tô quase que me auto-sabotando, sabe? Porque todo mundo vai cometer erros. Se a gente entender que pessoas que, sei lá, obtêm o prêmio Nobel cometeram diversos erros durante a carreira delas, a gente consegue colocar isso em mais perspectiva, né? Se eu entender, por exemplo, que o próprio Einstein, inclusive, falou que a pesquisa dele, ele acredita que recebeu mais atenção do que ela realmente deveria, né? O próprio Einstein, em certo aspecto, se sentia um impostor. E né, a gente hoje em dia tem o nome Einstein associado basicamente à inteligência fora do comum. Então entender que pessoas que cumpriram muitas coisas, né, que têm muito sucesso, sofrem bastante sobre isso, nos ajuda a compreender melhor como isso acontece. Conversar, né, sobre causas da sensação. O que causa você sentir que você teve síndrome do impostor? Quer dizer, o que causa você sentir um impostor, né? De repente, é demorar demais pra entregar uma tarefa? É não conseguir cumprir uma tarefa? É ver outras pessoas que têm mais sucesso que você? Porque se essas são as causas, e geralmente as causas são algo nesse sentido, são coisas perfeitamente normais que todo mundo passa. É se lembrar que, assim, eu não sei é uma resposta perfeitamente adequada até para experts na área. Aqui a gente vai começar a entrar um pouco em algo mais mindset, mas é importante entender, né, que síndrome de impostor é algo que é causado pelo seu mindset. É algo que é justamente causado pelo como você se enxerga e enxerga o quanto você deveria entregar. E se é causado pelo mindset, né, pode claramente ser corrigido através do mindset também. Isso é algo que alguns dos estudos dentro dessa review sistemática vão mostrar pra gente, que se a gente mudar a nossa percepção, se a gente mudar o nosso diálogo interno sobre algumas coisas, isso pode ajudar a gente. Então, né, se você tem um pensamento de, por exemplo, eu não mereço esse cargo, eu não mereço a posição que eu ocupo, você mudar isso pra eu estou aprendendo esse novo cargo, por exemplo, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de mindset que pode parecer um pouco sutil, mas a pesquisa mostra que pensar nessa linha, certo? A gente ter Eu sei que são termos um pouco carregados, tá? Estamos entrando num território meio coach aqui, mas se a gente tiver um mindset de crescimento, a literatura mostra que isso de fato ajuda a vencer síndrome de impostor. Ao invés de pensar, eu tive sorte, né? Ou eu tive apenas sorte, e isso é algo que eu falo bastante no meu canal, tá? Eu falo que eu tive bastante sorte na minha carreira. Você pode mudar esse pensamento de eu tive sorte para eu estava preparado e eu executei com eficiência quando foi precisado de mim, né? E, de fato, eu poderia falar essas duas frases, elas serão verdades na minha carreira. Eu posso falar, olha, eu tive sorte de esbarrar numa empresa da Austrália, né, que estava disposta a me contratar e tal, mas eu também posso muito bem falar que quando surgiu a oportunidade, eu estava sempre preparado, eu mandei bem nas entrevistas, eu executei muito bem o meu trabalho até aquele ponto. Também é verdade. A gente precisa também normalizar o aprendizado, tá? A gente está sempre aprendendo, principalmente na área de tecnologia, você está sempre aprendendo, e se você não quer estar sempre aprendendo, você sinceramente está na área errada. Me desculpa dizer, mas é verdade. Trabalhar com tecnologia é aprendizado constante. Eu não sei qual área você pode se encostar e não aprender mais nada, mas não é tecnologia. Isso daqui é um fato da nossa área, e vai continuar sendo assim. Enfim, como a gente, né, precisa de aprendizado constante, é sabido que pessoas que sofrem de síndrome de impostor têm expectativas completamente não realistas sobre aprendizado. Vou te dar um exemplo que já aconteceu comigo, inclusive. Se você olhar na Udemy, por exemplo, um curso de 40 horas de Java do básico ao avançado, você pensa, pô, 40 horas se eu dedicar
4 horas por dia, em 10 dias eu vou estar no avançado de Java. Você fez esse plano na sua cabeça, certo? Que em 40 horas, que em 10 dias eu vou chegar no avançado aqui em Java. Eu já fiz isso, e isso aí é uma receita pro fracasso, é uma receita pra frustração. Porque 40 horas, na verdade, se for um curso muito difícil, muito técnico, que requer estudo, que requer exercícios, por exemplo, que você vai ver, vai pausar, vai voltar, vai digitar junto com quem tá apresentando o curso, essas 40 horas vão virar, na verdade, umas 160 horas, tá? Não tô brincando, se você fizer todos os exercícios propostos em um curso, e você ir acompanhando o apresentador ali para fazer junto com ele a resolução dos exercícios, vai demorar 4 vezes mais. Nisso, certo? A gente já pensou que a gente ia ficar avançado em 10 dias, já viraram, na verdade, 40 dias, já ficou muito mais devagar. E a gente tem que entender também que a gente não vai ter absorção completa, né, de tudo que é demonstrado num curso. Certo? Ninguém consegue transmitir 100% do conhecimento que se tem, e ninguém consegue absorver 100% do conhecimento que se é transmitido. Então, na verdade, a gente teria que ter expectativa de que em 160 horas, eu não vou ser avançado em Java em 160 horas, eu vou ter uma noção, entendeu? É uma expectativa tão irrealista que é impossível a gente não frustrar essa expectativa. Então, né, erros, confusão, uma demora acima daquilo que você espera, é parte totalmente dentro do processo, né? A gente tem aquilo que é chamado de planning fallacy, falácia do planejamento, em que a gente sempre planeja pensando no melhor caso possível, e o melhor caso possível seria, né, ao assistir um curso de 40 horas, que a gente termine ele em 40 horas, mas o caso real é que o curso vai demorar 160 horas se a gente fizer tudo na medida do possível, e na verdade a gente não vai conseguir fazer todos os dias, né, não vai demorar 40 dias porque a gente não vai conseguir estudar todos os dias. Vai demorar talvez uns 70 dias porque a gente vai conseguir estudar alguns dos dias e de repente um curso de 40 horas vai levar pra você 3 meses pra fazer. Além disso, a gente tem que normalizar também um pensamento aqui de crescimento com relação ao aprendizado, né? Supondo que você tem aqui uma code review pra fazer de algo que você não entende, né? Ao invés de pensar, né, eu não sou bom o suficiente pra revisar esse código que eu não entendo, né? Muda isso. Eu não estudei isso o suficiente ainda, eu preciso de algumas horas a mais para aprender esses padrões aqui nesse código que eu nunca vi na vida. E isso é perfeitamente aceitável e maduro de uma pessoa, de um bom desenvolvedor fazer. A gente tem que também, né, ter um aprendizado baseado em aprendizado. Como é que eu coloco isso em palavras? Os nossos objetivos de aprendizado, eles têm que ser baseados no aprendizado. Por exemplo, o objetivo de vou fazer uma to-do list perfeita como um projeto, você sempre consegue mover um pouco a sua definição de perfeição, de modo que você sempre vai falhar para atingir aquele objetivo. Um objetivo mais decente, mais voltado para o aprendizado seria, por exemplo, eu vou entender error handling, né, lidar com erros, como lidar com erros em Golang. Ou eu vou entender um pouco melhor, pra gente não ter uma pressão de ter que entender tudo, né? E nisso, isso aqui ficou um objetivo mais fácil de se metrificar, né? Porque se você tem um entendimento melhor que o entendimento que você tinha antes, você cumpriu o seu objetivo. E como ele é um objetivo baseado em aprendizado, você tá sempre progredindo e tá sempre vendo que você está progredindo. Né? Isso aqui a literatura nos informa que é bastante positivo. A gente chegou no quinto, no construir evidências. E, curiosamente, foi exatamente o que eu fiz, tá? Não sei se eu cheguei a pesquisar isso em algum momento da minha carreira, não lembro de ter pesquisado. De repente eu ouvi essa dica em algum podcast em algum lugar, mas eu fico muito feliz que durante minha pesquisa eu encontrei de fato aquilo que eu fiz, que é construir evidências. Que é justamente, né, fazer um documento com coisas que você resolveu ou aprendeu, né, ter alguma lista, em alguma forma, preferencialmente física, tá, é melhor do que manter isso na sua cabeça, mas ter ali, de repente, projetos no GitHub com problemas que você resolveu, ou anotações de estudo no Notion, ou uma lista de coisas que você aprendeu, uma lista de coisas que você sabe, certo? Esse documento de construir evidências ajuda a vencer síndrome de impostor, porque, novamente, a gente consegue enxergar, né, que às vezes a gente pensa, eu não sei nada, eu sei muito pouco, e quando você é confrontado com uma lista enorme de coisas que você já aprendeu, já resolveu, não tem mais como você pensar que você sabe muito pouco, sabe? Tem uma lista enorme na sua frente. A literatura, né, as pesquisas também indicam pra gente trabalhar os nossos padrões de atribuição. Isso não é nada mais nada menos do que aquilo que eu tava falando antes, tá? Que é essa pegada aqui, ó, de mudar o nosso diálogo interno, tá? De mudar a forma como a gente atribui os nossos próprios méritos, tá? Se a gente estiver sempre atribuindo aquilo que a gente fez, a sorte, de repente, a mentores, a ajuda que a gente teve, e sempre diminuindo o quanto de impacto a gente teve naquilo, a gente tende a se sentir mais impostor, tá? Esses padrões de atribuição não querem dizer nada mais do que isso. E agora o sétimo é muito legal, é algo que eu descobri agora, que eu tava fazendo, e realmente faz muito sentido, que é ensinar e mentorar. Quando a gente ensina outras pessoas, quando a gente mentora outras pessoas, isso tende a diminuir a nossa sensação de que somos impostores, né? Óbvio, faz muito sentido. Quando as pessoas estão de fato aprendendo com você. E assim, se você ensinar
qualquer coisa para uma pessoa que está num nível similar ao seu ou um pouco abaixo, fica muito claro que, a pessoa está aprendendo algo, e dois, que você é o vetor de aprendizado daquela pessoa, né? Isso aqui também, né, linka com isso aqui, ó. Ajuda você a construir evidências de que você é alguém que é capaz. Então, o que eu vou te falar, né? Nesse sentido de ensinar e mentorar, cara, blog posts são bons, vídeos, vídeos são legais de se fazer. Mentorias, ajudar a comunidade, ajudar a resolver problemas das pessoas, ajudar a resolver dificuldades, enfim. Diversas comunidades aí que você pode participar e de fato ajudar as pessoas, né? Ensinar e mentorar é uma forma muito boa de você não só aprender, solidificar os seus conhecimentos, e também parar de achar que você ocupa uma posição que você não merecia, né? Afinal de contas, se você é, por exemplo, um dev júnior e você está ensinando coisas para um estagiário, tá perfeitamente adequado que você merece ocupar a cadeira de um dev júnior, afinal de contas você consegue ensinar coisas que um dev júnior deveria saber, sabe? Então, acredito que todas essas coisas aqui, né, todas essas dicas aqui, elas linkam bastante uma com a outra. E a gente tem sempre, né, o tema central aqui, que é de tentar encontrar maneiras do nosso cérebro entender a realidade da situação, né? Entender que sim, a gente conhece o suficiente para ocupar aquela posição, que várias outras pessoas sofrem disso, né? Que às vezes a gente vê só os sucessos das outras pessoas e não vê o nosso sucesso. Então é bom a gente construir evidências e evidenciar o nosso sucesso para nós mesmos, que a gente aprende muito com outras pessoas, né? Quer seja em vídeos no YouTube, em artigos científicos, em artigos não científicos, e a gente pode também sentar na outra cadeira, que é na cadeira de ensinar outras pessoas, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um subscribe. O meu objetivo aqui nesse canal, né, tem cada vez mais se tornado que você aprenda algo que vai ser de bastante útil na sua vida profissional, principalmente se você é o desenvolvedor de software. E por hoje era isso. Todo vídeo em que alguém aprendeu algo é um vídeo que valeu a pena, é um vídeo que foi bom de se fazer.